E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1182. Rapidinho, meu pessoal, eu não sou youtuber, não tenho pretensão de ser, tá bom? Não monetizo meus vídeos, tá? Isso aqui é mero lazer. Eu só repasso aqui, eu quero que vocês fiquem atentos às informações de como estão cada time, tá? O meu jogo é só um detalhe, cada um tem o seu palpite, sua opinião, e com os meus detalhes aqui, com a minha ideia, que você chegue a uma conclusão um pouco melhor, tá bom? Loteca 1182, então nós temos aí 7 jogos terça-feira, dia 22, jogo 1 ao jogo 7. 7 jogos quarta-feira, dia 23, do jogo 8 ao jogo 14. 8 jogos da Libertadores, 4 da Sul-Americana, 2 da Série B. Lembrando que hoje é sexta-feira, tem time que vai jogar hoje, o da Argentina, do Paraguai. Tem rodada sábado e domingo. Segunda-feira é feriado e você tem terça-feira até às 18 horas para fazer o seu joguinho. Bora lá sem enrolação. Jogo 1, LDU do Equador e Flamengo. A LDU é a primeira do grupo C, venceu o Táchira e empatou com o Central Córdoba. No Equador, é o nono colocado equatoriano, tem 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Jogando em casa lá, 2 vitórias e um empate. Terceira rodada da Libertadores esse jogo aqui. Pega o Flamengo. É o terceiro do grupo. Uma vitória em cima do Táchira e uma derrota para o Central Córdoba. No Brasileirão é o líder, né? 3 vitórias e um empate. Esses dois times aqui se enfrentaram em 4 jogos. Uma vitória da LDU, um empate e 2 vitórias do Flamengo. Em Quito, uma vitória para cada um. Meu amigo, o Flamengo bem favorito, tá? É um time favorito sempre, vai ser sempre o ano inteiro. Tá muito bem. Mas eu estive em Quito uma vez e a hora que você chega lá, para você respirar é muito difícil, a altitude te atrapalha muito, tá? Então, por essa razão aqui, eu vou fazer um empate, mesmo acreditando que o Flamengo é favorito. Jogo 1, eu vou de coluna do meio. Tá aí a marcação na coluna do meio. Acho sim que a altitude pode acabar prejudicando o time do Flamengo. Jogo 2, Carabobo e Universidade do Chile. Carabobo da Venezuela. Terceira rodada da Libertadores. O Carabobo é o quarto do grupo A. Perdeu para o Estudiantes e depois perdeu para o Botafogo. É o líder na Venezuela, tem 7 vitórias, 4 empates e uma derrota. Como mandante lá, 3 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. O Universidade do Chile é o primeiro do grupo C, venceu o Botafogo e venceu o Estudiantes, 2 vitórias. É o sexto no campeonato chileno, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante, 1 empate e 2 derrotas. Até hoje eles fizeram 7 jogos entre eles, 2 vitórias para cada e 3 empates. Jogando na Venezuela, 2 vitórias para o Carabobo e 1 vitória para o Universitá. Pessoal, pelo joguinho que eles fizeram aqui contra o Estudiantes e contra o Botafogo, eu acho que a Universidade do Chile tem tudo para vencer esse jogo aqui. Acho que entra como favorito e eu vou de coluna 2 no jogo 2. Jogo 3, Atlético Goianiense e Cuiabá, quarta rodada da Série B. Os times, hoje é sexta-feira, eles vão jogar sábado e domingo. O Atlético Goianiense hoje é o 11º colocado, 1 vitória, 1 empate e uma derrota. Em casa venceu o Atlético Clube de Minas Gerais. O Atlético Goianiense em 2025, jogando em casa, tem 4 vitórias, 5 empates e só perdeu um jogo. O Cuiabá é o segundo colocado, 2 vitórias e um empate. Como visitante, perdeu para o Volta Redonda. Em 2025, como visitante, tem 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. Já fizeram 10 jogos, 1 vitória para cada um e 8 empates. Jogando em Goiânia, 5 jogos, 5 empates. Os últimos 7 jogos entre Atlético Goianiense e Cuiabá foram 7 empates, 4 empates no 0-0 e 3 empates no 1-1. O Cuiabá aparentemente está um pouquinho melhor, mas o Atlético Goianiense em casa é forte. Eu vou ficar com o time mandante, o time de casa. Jogo 3 eu vou fazer um duplo ali também. Tá aí o meu primeiro duplo, tá? Bora pro jogo 4. Internacional e Nacional do Uruguai. Terceira rodada da Libertadores. O Internacional é o primeiro do grupo F, empatou fora com o Bahia e no Beira-Rio venceu o Atlético Nacional. No Brasileirão é o 10º colocado,
jogando no Beira-Rio, tem uma vitória e uma derrota. O Nacional do Uruguai é o quarto do grupo, perdeu para o Atlético Nacional e perdeu para o Bahia. No Campeonato Uruguai é o quinto colocado, tem 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como visitante lá, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esses dois times aqui fizeram 12 jogos até hoje, 5 vitórias do Internacional, 5 empates e 2 vitórias do Nacional. Jogando no Beira-Rio, 3 vitórias do Internacional e 3 empates. Acredito aqui que o Internacional é favorito. Para mim aqui um empatezinho já seria uma zebra para tirar todo mundo da loteca. No jogo 4 eu vou de coluna 1. Jogo 5, Vasco e Lanús da Argentina. Terceira rodada da Sul-Americana. O Vasco é o segundo do grupo G, empatou fora e venceu em casa o Puerto Cabello. No Brasileirão, o Vasco é o sétimo colocado, jogando em casa venceu o Santos e venceu o Sport. O Lanús é o primeiro do grupo, empatou com o Puerto Cabello e em casa venceu o Melgar. No Campeonato Argentino, o Lanús é o sétimo colocado. Como visitante tem 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Entre Vasco e Lanús se enfrentaram 4 vezes e o mandante sempre venceu. Ou seja, foram 2 jogos no Rio, 2 vitórias pro Vasco. Acho aqui que o Vasco é favorito e não tem como, eu vou de coluna 1 no jogo 6. Calma, jogo 5, vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Colo-Colo do Chile e Racing do Uruguai. Terceira rodada da Libertadores. O Colo-Colo só fez um jogo e empatou fora. No segundo jogo foi aquela confusão com Fortaleza e não teve jogo. No campeonato chileno é o 11º colocado, como mandante 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Racing do Uruguai é o segundo do grupo E, venceu o Fortaleza e perdeu para o Atlético Bucaramanga, no Uruguai. No Uruguai é o quarto colocado, como visitante tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como aqui empatou fora e depois não teve o jogo contra o Fortaleza, eu gosto muito do Colo-Colo, é um time bem briguento. E eu vou fazer o meu segundo duplo aqui, eu vou de coluna 1 e coluna do meio no jogo 6. Tá aí o meu segundo duplo, bora pro jogo 7. Barcelona do Equador e Universitário do Peru, terceira rodada da Libertadores. O Barcelona é o primeiro do grupo B, venceu o Del Valle e empatou com o River. No campeonato equatoriano é o terceiro colocado, jogando em casa 2 vitórias e 1 derrota. Pega o Universitário do Peru, é o quarto do grupo, jogando em casa perdeu para o River, fora perdeu para o Del Valle, 2 derrotas por 1-0. No campeonato peruano é o segundo, como visitante 1 vitória, 2 empates. Outro joguinho aqui que a gente vê, né? O Barcelona venceu o Del Valle e empatou com o River, e o Universitário perdeu para os 2. Ou seja, deixando tudo aqui para o Barcelona apontar para a gente como favorito. Eu estive lá em Guayaquil também, uma cidade com um calor bem forte. Tá? Aí nós temos aqui um time vindo do Peru para jogar no calor ali do Equador. Tem tudo para dar Barcelona, jogo 7, eu vou de coluna 1 seco. Tá aí a marcação no jogo 7, acabamos do 1 ao 7, jogos de terça-feira. Vamos agora para os jogos da quarta-feira, jogo 8. União Espanhola do Chile e o Fluminense. Terceira rodada da Sul-Americana, onde a União Espanhola é o terceiro do grupo F, empatou com São José e em casa perdeu para o Once Caldas. No campeonato chileno, com 16 times, é o 12º. 2 vitórias, 4 empates, jogando em casa, 1 vitória e 2 derrotas. O Fluminense é o primeiro do grupo, venceu o Once Caldas e goleou o São José. No Brasileirão fora, perdeu para o Fortaleza e venceu o Corinthians. Fluminense bem diferente com o Renato Gaúcho. Quem escutou meus 2 últimos vídeos, eu falei que o Renato Gaúcho ia fazer o time diferente. Tá aí fazendo. Tô gostando muito de ver o Fluminense jogar. Mas é um joguinho fora. Caberia aqui um duplo. Não acredito que o União Espanhola vai vencer esse jogo.
mas eu não tenho muito trufo, eu vou de coluna 2 no Fluminense. Caberia um duplo aqui no jogo 8, mas bora lá. Jogo 9, Olímpia do Paraguai e Peñarol do Uruguai. Terceira rodada da Libertadores. O Olímpia é o quarto do grupo H, perdeu para o San Antonio e em casa perdeu para o Vélez. No Campeonato Paraguai é o terceiro colocado. Como mandante tem 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Peñarol do Uruguai é o segundo do grupo, perdeu para o Vélez também e venceu o San Antonio. No Campeonato Uruguai é o sétimo colocado. Como visitante tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esses times aqui, os últimos 7 jogos entre eles, independente do mando de campo. 5 vitórias por Olímpia, 2 vitórias por Peñarol. Jogando no Paraguai foram 4 jogos e 4 vitórias do Olímpia. O último foi Olímpia 1, Peñarol 0. Ou seja, olhando aqui o jogo de cada um, Peñarol que enfrentou o Vélez e o San Antonio, aponta o Peñarol favorito, tá? Pelos campeonatos, está bem equilibrado, terceiro e sétimo em cada país. Só que no histórico aqui, todo entre eles, aponta o Olímpia. Nessa dúvida aqui, eu vou fazer um duplo aberto. Eu vou de coluna 1 e coluna 2 no jogo 9. Não gosto de fazer esse tipo de duplo, tá bom? Mas aqui, como o histórico está falando uma coisa e a atualidade está falando outra, eu vou ter que fazer aqui. Jogo 10, Huracán da Argentina e América de Cali da Colômbia. Terceira rodada da Sul-Americana. O Huracán é o primeiro do grupo C, venceu o Corinthians em São Paulo e goleou o Racing na Argentina. No campeonato argentino é o segundo colocado, em casa 4 vitórias e 2 empates. O América de Cali da Colômbia é o segundo do grupo, também venceu o Racing, só que empatou com o Corinthians. No campeonato colombiano é o quarto, jogando como visitante lá 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Joguinho bem difícil de definir quem é quem, tá? Mas aqui, eu tô indo aqui, acho que o Huracán, por estar em casa, é um pouquinho mais favorito. O América de Cali mostrou aqui no jogo contra o Corinthians que vem um time forte, que dá para ganhar o jogo. Seria um triplo aqui, talvez o jogo mais difícil de palpitar, mas eu vou ficar com o time de casa, tá? Jogo 10. Tá aí o meu quarto duplo no jogo 10, muito com medo desse América de Cali aqui, mas bora lá. Jogo 11, quinta rodada da Série B, Goiás e Paysandu. Hoje é sexta-feira, os times vão jogar no final de semana. O Goiás aí tem jogo, o Paysandu também. Mas hoje o Goiás é o terceiro colocado, 2 vitórias e 1 empate. Em Goiânia venceu o Amazonas e empatou com Vila Nova. Em 2025 são 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Paysandu tem jogo no sábado também, mas hoje é o 19º colocado, 3 jogos, 3 derrotas. Em Belém perdeu para o Atlético Paranaense e para a Chapecoense. Fora, em Goiânia, perdeu para o Vila Nova. São 12 jogos entre eles e o Paysandu não vence o Goiás há 12 jogos. São 7 vitórias do Goiás e 5 empates. Em Goiânia, 4 vitórias do Goiás e 2 empates. Em 2024, na 23ª rodada, foi Goiás 1, Paysandu 1. Pelo histórico aqui entre eles e pelos jogos que eles fizeram até agora, tudo apontando Goiás favorito. Goiás mandante, Boseco no jogo 11 na coluna 1. Jogo 12, Libertad do Paraguai e São Paulo, terceira rodada da Libertadores. O Libertad é o primeiro do grupo D, venceu a Aliança Lima do Peru e venceu o Talleres em casa, Talleres da Argentina. No Campeonato Paraguai é o primeiro colocado, 10 vitórias, 4 empates, não perdeu. Em casa, 6 vitórias e um empate. O São Paulo é o segundo do grupo, venceu o Talleres também. E no Morumbi empatou com a Aliança Lima do Peru. No Brasileirão, São Paulo é o 16º, 4 empates com Sport, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Botafogo. Meu amigo, acho que o São Paulo aqui, se tivesse o time completo, eu iria seco no São Paulo, com o Luca, com o Oscar e todo mundo.
Mas, como não está completo, caberia aqui um empatezinho, mas eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13. Caracas da Venezuela e Atlético Mineiro. Terceira rodada da Sul-Americana. O Caracas é o segundo do Grupo H. Venceu o Iquique e empatou com o Cienciano. No campeonato venezuelano é o 10º colocado, jogando em casa 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Atlético Mineiro é o primeiro do grupo, empatou com o Cienciano e venceu o Iquique. É o 19º na Série A. Como visitante, perdeu para o Grêmio e perdeu para o Santos. Outro joguinho bem difícil aqui também, né? Mas o Atlético Mineiro é um baita no time, tá? Joga muita bola. O time do Cruzeiro o time do Atlético, desculpe, tá muito bem montado. Eu não acredito na vitória do Caracas. Pode até rolar um empate, mas eu vou de Atlético Mineiro. Jogo 14, Estudiantes da Argentina e Botafogo do Rio, terceira rodada da Libertadores. O Estudiantes é o segundo do Grupo A, venceu o Carabobo e perdeu na Argentina por Universidade do Chile. No Campeonato Argentino vai bem, é o 5º colocado. Em casa lá, 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Botafogo do Rio é o terceiro do grupo. Fora perdeu também para a Universidade do Chile, só que no Rio venceu o Carabobo. No Brasileirão é o 11º, jogando no Rio, venceu o Juventude e empatou com o São Paulo. Outro joguinho aqui difícil demais, mas eu tô achando aqui que o Estudiantes na Argentina é muito forte, tá? E eu vou ficar com o time da casa. Pessoal, tá aí meu joguinho com 4 duplos, tá bom? Vou falar aqui dos favoritos. Eu vejo aqui no jogo 2 a Universidade do Chile bem favorito, o Internacional no jogo 4, o Vasco no jogo 5 e o Goiás no jogo 11. O que me preocupa no meu jogo aqui, o jogo 1 me preocupa bastante, uma vitória do Flamengo. O jogo 3, uma vitória do Cuiabá. Deixa eu ver qual mais aqui. No jogo 8 aqui, um empatezinho com o Fluminense. No jogo 10, a vitória do América de Cali. No jogo 12, o empate do São Paulo. No jogo 13, o empate do Atlético Mineiro. E no jogo 14, o empate do Botafogo. Mas tá aí meu joguinho. Vou com 4 duplos. Se por acaso eu resolver fazer mais um duplo, vou ter que olhar meu caixa. Eu vou fazer no jogo 1 ali onde está um pontinho de interrogação na coluna do duplo. Aí eu vou jogar na coluna 2, tá bom? Abraço aí para todo mundo, uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado e uma linda Páscoa para vocês no domingo e para suas famílias, tá bom? Abraço e boa sorte.